Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Livro do Céu, volume 4, 16 de junho de 1901, o trecho é o 73. O princípio do mal no homem, o princípio do mal no homem, diferença entre o amor de Jesus e o amor humano. Para entrar no céu, a alma deve estar toda transformada em Jesus. Depois de vários dias de privação, esta manhã dignou-se a transportar-me para fora de mim mesma. Agora, encontrando-me diante de Jesus bendito, via muita gente e os males da geração presente. Então, ela estava vendo os males daquela geração, da época dela. O meu adorável Jesus olhou para eles com compaixão e, dirigindo-se a mim, e disse: Jesus olhou com compaixão para essa geração. Minha filha, queres saber de onde começou o mal no homem? O princípio é que o homem, assim que se conhece a si mesmo, ou seja, começa a adquirir o uso da razão, diz a si mesmo: eu sou algo, e acreditando alguma coisa, separa-se de mim. Não confie em mim, que sou o todo, a toda a confiança e força, a tomada de si mesmo. E disso acontece que perde até todo bom princípio, e perdendo o bom princípio, qual será seu fim? Imagine-o você mesma, minha filha. Depois, separando-se de mim, que contenho tudo bem, o que pode esperar de bem o homem, sendo ele um oceano de mal? Sem mim tudo é corrupção, miséria, e sem nenhuma sombra de verdadeiro bem. E esta é a sociedade presente. Nossa, não sei se eu entendi direito, porque eu estou relendo aqui. Então, o homem, quando ele passa a conhecer a si mesmo, ele começa a querer ter razão. Eu acho que é isso que eu entendi disso daqui. Que é o princípio é que o homem, assim que se conhece a si mesmo, ou seja, começa a adquirir o uso da razão, diz a si mesmo: eu sou algo. Então ele começa a querer ter razão, né? Ele começa a separar de Deus porque ele acha que Deus não tem razão, que a razão é ele que tem. É quando a gente começa a falar, né? Ah, mas tinha que ser assim, né? Quanta gente fala, né? Ah, mas isso aqui não tá certo. Ah, eu acho que deveria ser assim, né? Quantas a gente faz isso, né? Principalmente nas coisas de Deus, né? Mas eu acho que não deveria ser assim. Quantas a gente fala isso das coisas de Deus, né? Do que porque a gente tá vendo a gente, né? Não tá tendo o olhar divino, né? A gente tá tendo o olhar humano, né? Porque começa a falar que Deus não tá certo, né? Então, e aí a gente começa a achar que Deus não tá certo e a gente começa a se afastar de Deus, aí pensar que tudo que Deus vai fazer na nossa vida não é bom, né? E a gente começa a fazer as coisas por si próprio, né? A gente não se abandona em Deus, a gente quer fazer por nós, né? Pelas nossas mãos, pela nossa inteligência, pela nossa razão, e é onde que a gente começa a se afastar de Deus. E aqui no final, Jesus começa a falar assim: olha, vou reler. Depois, separando-se de mim, que contendo tudo bem, o que pode esperar do bem o homem, sendo ele um oceano de mal? Porque bom é só Deus. Então, quem se separa de Deus não consegue ser bom. Sem mim, tudo é corrupção.
né? Tudo é corrompido. Miséria e sem nenhuma sombra de verdadeiro bem. E esta é a sociedade presente. Então, olha como está a sociedade corrupta, né? Miserável, né? Sem verdadeiro bem. Não tem nada de bem. A sociedade presente está assim. Eu, ao ouvir isso, sentia tal aflição que não sabia expressá-la. Mas Jesus, querendo consolar-me, transportou-me para outro lugar. E eu, encontrando-me sozinha com o meu amado Jesus, disse-lhe: Diz-me, amas-me? E ele: Sim. E eu: Não estou contente com assim. Só gostaria que me explicasses melhor quanto me amas. E ele: É tanto meu amor por ti que não só não tem princípio, mas não terá fim. E em essas duas palavras podem compreender quão grande, forte e constante é o meu amor por ti. Então, ela perguntou aqui para Jesus o quanto que ele ama ela. E ele falou: o meu amor não tem princípio e não tem fim. Então, não tem princípio nem fim, é sempre, né? Não tem, é contínuo, é sempre, infinito, infinito, né? Considerei tudo isso por um pouco de tempo e vi um abismo de distância entre o meu amor e o dele. E toda confusa disse: ela viu esse abismo porque nós somos finitos e Deus é infinito, né? A alma é infinita também, né? Senhor, que diferença entre o meu amor e o teu? O meu não só tem princípio, o meu não só tem, meu tem começo, tem, mas no passado vejo vazios na minha alma de não ter te amado. Então ela viu que ela tem princípio e ainda vezes que ela não amou Jesus, né? Vezes o vazio de coisas na vida dela que não amou, não fez por amor a Deus, né? E Jesus, compadecendo-me toda, me disse: Amada minha, não pode haver igualdade entre o amor do Criador e o da criatura. Porém, hoje quero dizer-te uma coisa que te será de consolação e que não tens entendido. Então vamos ver o que Jesus vai falar, porque não há comparação entre o amor do Criador e da criatura. Deve saber que cada alma, durante todo o curso de sua vida, está obrigada a me amar constantemente, sem nenhum intervalo. E não me amando sempre, ficam na alma tantos vazios por quantos dias, horas, minutos deixou de me amar. E ninguém poderá entrar no céu se não tiver preenchido estes vazios. Olha, isso eu vou repetir. Deve saber que cada alma, durante todo o curso da sua vida, está obrigada a me amar constantemente. Então, a gente amar Jesus constantemente. Essa é a ordem natural que a gente fala. Por amor constantemente, né? Por Deus. Sem nenhum intervalo. E não me amando sempre, ficam na alma tantos vazios por quantos dias, horas, minutos deixou de me amar. E ninguém pode entrar no céu se não tiver preenchido esses vazios. Então, o tempo que a pessoa fica aí perdendo, né, assim, de não fazer por amor a Deus, fica os vazios e ela só entra no céu quando isso estiver preenchido. E só poderá preenchê-los ou me amando duplamente o resto de sua vida, ou se não os atingir, encherá a força de fogo no purgatório. Então, ou durante a vida, Jesus está falando que ela ainda tem uma chance, né? Você viu aqui, porque durante a vida ela pode amar Jesus ainda duplamente, né? Acontecer ali, abrir, né, os olhos, a mente, porque, ó, a Luísa, no entanto, ela viu vazios na vida dela, que ela não amou Jesus. Mas depois ela deve ter amado dentro do Fiat divino, ela amou Jesus muito mais, amou com o mesmo amor de Jesus, né?
com o próprio amor de Jesus, né? Porque quando a gente está na divina vontade, a gente ama com o mesmo amor, né? A gente abraça Jesus com o mesmo abraço, ele se sente abraçado por ele mesmo. Por quê? Porque a gente está produzindo, a gente está vivendo dentro do divino, né? Eu entendi isso ontem, eu não sei como que eu vou explicar isso, porque é uma coisa que eu entendi e eu não consigo explicar. Porque assim, os meus atos estão sendo atos divinos, e quem que é divino é só Deus. Então, se o meu ato é divino, eu entrego para ele esse ato que é dele próprio. É por isso que ele, por exemplo, eu tenho a Luísa, ela mandou beijos, né, para Jesus no trecho. Mas esses beijos eram feitos na divina vontade. Então ela já estava vivendo a vida divina. Então os atos eram divinos. E o que é divino? Não é criatura, né? A gente não consegue ser divino. É só Deus que é divino. Mas como eu estou vivendo dentro do divino, né, eu estou vivendo, né, em Deus, eu mando o que é divino, eu devolvo o mesmo ato dele. Então, esse beijo que eu devolvo é um beijo dele mesmo, divino. Né? E eu não sei explicar, porque é uma coisa que eu entendi, eu não consigo explicar direito. Porque eu entendi, né, sobre esses atos, né, nossos serem divinos. Né? Porque vem do próprio Deus, porque eu estou dentro de uma vida divina e meus atos, então, estão sendo divinizados. Então, e quem é divino é só Deus, né? Então, eu devolvo ato divino para Deus. Não sei se eu consegui explicar aqui, me expressar, porque as coisas de Deus, às vezes, é compreendida no coração, né? É compreendida ali na alma. Então, aqui que ele falou, né? Então, ou ela pode amar Jesus duplamente, né, e preencher esses vazios, ou se ela morre e não preencheu esses vazios, não amou duplamente, não, né, não teve aquela conversão mesmo de amor, de encher o coração, esses vazios de amor por Jesus, ela vai preencher no purgatório. Agora tu, quando estás privada de mim, a privação do objeto amado faz duplicar o amor. Olha que legal. E com isto vens a preencher os vazios que há em tua alma. Então, quando ela sente privação, né? Que a gente sente as privações de Deus, as privações de Jesus, isso faz aumentar o amor, né? Faz duplicar o amor. Porque quando a gente está privada de alguma coisa, a gente sente saudade, né? Ontem o meu esposo, eu vou dar o exemplo do meu esposo, né? Porque é o que veio agora na minha mente. Ele morreu uma tia dele e ele foi no velório, e a cidade é em outra cidade, 300 quilômetros daqui. Então ele foi, teve que pousar nessa cidade, ficou, né, um dia e meio fora de casa. E, e como a gente tá junto todo dia, a gente não percebe, né? A gente não percebe essa falta, né, que a pessoa faz. E esse um dia e meio, de posar um dia fora de casa, no outro dia eu falei assim, meu Deus, né, a gente não percebe, mas como é uma pessoa, né, é uma pessoa que a gente ama, né, ama em Deus, é meu esposo, eu amo ele em Deus, e aí eu percebi isso, né, então a falta, essa privação, a gente percebe, né, a gente percebe que a gente ama mais do que a gente pensa que ama, né, porque às vezes a gente nem percebe que ama tanto. Então, quando a gente se sente privada de Jesus, né, de Deus, o amor aumenta, né? Então, quando a gente sente as privações de Jesus, né, de Deus, a gente vê que a gente ama muito mais do que a gente imagina, né? Duplica, né? Sente esse vazio e fica duplicado, né? Às vezes, quando a gente passa por uma situação, quantas vezes que a gente não consegue, às vezes, corresponder, parece que a gente não está correspondendo direito.
E mesmo que a gente chora, aí depois que passa o choro, a gente tem mais amor ainda, né? Aí mais que a gente quer fazer mesmo, né? Então é duplicado, é um amor que está duplicado, né? Então ele falou que vai enchendo esses vazios do tempo perdido, né? Vamos dizer assim, do tempo que a gente perdeu de amar Jesus. Depois disto, lhe disse: Doce bem meu, me deixa ir junto contigo ao céu, e se não queres para sempre, ao menos por um pouco. Ah, te peço, me responda. E ele disse-me: Não sabes tu que para entrar nessa bem-aventurada morada a alma deve estar toda transformada em mim, de maneira que deve aparecer com outro Cristo? De outra maneira, que papel faria no meio dos outros bem-aventurados? Você mesmo teria vergonha de estar junto com eles. Então, a gente vai sentir, a gente tem que estar transformada em outro Cristo, porque quem está no céu está transformado em outro Cristo, são os bem-aventurados. Você mesmo teria vergonha de estar junto com eles. E eu, é verdade, que sou muito ao contrário de ti, mas se quiseres, pode tornar-me tal. Então, é que ela falou, é realmente, eu não estou transformada, mas pode me transformar, né? Então, para me contentar, me encerrou toda nele, de modo que não me via mais a mim mesma, mas a Jesus Cristo. E neste modo nos elevamos ao céu. Então, Jesus transformou ela nele, né? E ele levou ela um pouco para o céu. Olha que como Jesus é bom, né? Chegamos a um ponto, nos encontramos diante de uma luz indescritível. Diante daquela luz se experimentava nova vida, alegria insólita, jamais sentida. Como me sentia feliz. Então pensa bem, a Luísa ela experimentava o céu, né? Então por isso que ela vivia chorando para querer ir para o céu, vivia atormentando a cabeça de Jesus, né, para ir para o céu. Né? Então aí Jesus transformou ela nele, né, para ela chegar, para ela poder ir no céu, né? Porque aqui, né, era o começo da vida da Luísa Divina, ela não estava ainda transformada em outro Cristo, né? Ela estava no comecinho, tinha muito chão para Luísa ainda. Parecia que me encontrava na plenitude de toda a felicidade. Agora, enquanto nos adentramos nessa luz, eu sentia temor. Teria querido louvá-lo, agradecê-lo, mas não sabendo o que dizer, recitei 3 glórias ao Pai. Então, quantas vezes... Nossa, você sabe que às vezes eu me encontro dessa forma, que eu falo, meu Deus, como é que eu faço? Aí eu recito glória ao Pai também. E Jesus respondia junto comigo. Mas logo terminadas, como relâmpago, me encontrei na mísera prisão de meu corpo. Ah, Senhor, como é que tão pouco durou minha felicidade? Parece que é muito duro o barro do meu corpo, pois é preciso muito para romper-se e impede a minha alma de sair desta miserável terra. Mas espero que algum golpe impetuoso queira não só romper, mas pulverizar. E então não tenho já casa onde possamos estar aqui. Tenha compaixão de mim e me acolha para sempre na celestial morada. Então, quando ela volta, ela sente o peso, né, do corpo, né, o barro do meu corpo, né, a alma, né, a alma ela sente o peso aqui pela experiência do céu, né? Então, é isso, né? Amém, Fiat.